someday when I'm awfully low. Então a gente se conheceu aqui na USP mesmo. A gente era da mesma sala, mas a gente não se falava. Era uma sala super pequena de 30 pessoas. E eu conhecia, ela era menininha, japonesinha lá, sentava do outro lado da sala, não falava com ninguém assim quase, ela falava com uma panelinha lá restrita assim, que a gente estava esperando assim no fim de aula para perguntar alguma coisa pro professor, alguma coisa do gênero. E aí a gente conversou alguma coisa assim, alguma piadinha boba, alguma bobeirinha assim. E aí, essa pessoa aqui na sala, né? Nunca tinha reparado. Eu lembro que eu não olhava pra ele, eu sempre falo isso, que nos 2 primeiros anos ele era muito magricelo. Muito pequenininho, magricelo, ele era muito, né? Quanto você pesava? 70? Isso? Não, A gente pergunta isso. Mas ele era bem pequenininho, falava, eu nem reparava em você, que você era muito magricelo. Aí ele começou a fazer capoeira, né? Aí começou encorpado. Até que dá, né? Até que encaro. And that laugh wrinkles your nose. Aí teve um dia que uma amiga nossa tava passando mal à noite, ela era bem amiga minha, amiga da Má também. Aí precisava alguém levar no hospital. A gente levou ela aqui no hospital universitário. Eu falei, eu levo, mas eu não tenho carro, então eu não levo, eu acompanho. E a Má tinha carro e a Mayra levou a gente lá. A gente ficou lá conversando umas 2 horas, foi super legal, assim. Aí a partir daí a gente começou a se falar bastante, né? E aí no aniversário de uma amiga nossa que era longe, não lembro onde que era num sítio longe, era depois de Cotia. Tava muito frio, era em julho, assim. Fizemos uma fogueira, todo mundo sentado em volta e tal. E a Mayra com uma amiga dela do lado a noite toda. Aí a Damiana, que é essa amiga nossa, virou e falou, vamos dançar forró? Aí eu falei, vamos, né? É agora. Aí a Mayra olhou assim, eu não sei dançar, só se tu me ensinar. Aí eu falei, ensino. Aí aconteceu. It touches my foolish heart. Lovely, don't you ever change. Foi em 2003 para 2004, faz 7 anos aí, 7 para 8 anos. É que no meio tempo a gente ficou um pouco separado e ficamos 4 meses separados. E aí depois a gente viu que a gente queria ficar junto mesmo. E voltamos pra valer, foi 2005, 2005, né? E desde o ano passado, janeiro do ano passado, a gente tá morando junto. Porque acho que a gente tem aconteceu alguma coisa diferente quando a gente se conheceu, assim, a gente tinha se visto muitas vezes já, e aí quando a gente ficou junto a primeira vez foi uma coisa que me surpreendeu muito, assim, o quanto ela foi carinhosa, o quanto foi divertido a gente ficar junto, quanto foi bom o tempo que a gente ficou junto. E a gente ficou junto um bom tempo, deu acho que o suficiente pra gente se conhecer muito. Algumas coisas não estavam dando certo e aí a gente resolveu ficar um tempo separado. E nesse tempo que a gente ficou separado, eu acho que foi o que explicou por que a gente tá junto. Simplesmente porque não dá pra ficar longe, assim. Foram 3, 4 meses que a gente ficou um pouco longe e que eu não conseguia mais fazer nada do meu dia a dia sem pensar em você. Eu acho que essa é a maior razão. E aí, além disso, de todo esse sentimento, tem as coisas que a gente aprende no dia a dia, que a gente aprende a admirar da pessoa no dia a dia. Então, assim, a garra que a Mara tem, a garra que você tem, que é a vontade que você tem de que as coisas aconteçam, o quanto você se dedica para nós dois no dia a dia, o quanto você se dedica à nossa casa, ao seu trabalho, ao nosso futuro. Então, eu acho que são essas razões.
for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Well, I see skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. I like the dark. O motivo que eu quero casar com você são muitos, e alguns talvez inexplicáveis, por ser sentimentos muito fortes. Mas eu acho que assim, a gente tem muita coisa em comum, muitos valores e princípios em comum. E sempre a sua vontade de ajudar os outros, independente de quem seja, eu sempre observei muito isso. E eu acho que assim, se você faz isso com as outras pessoas, imagine para sua família, né? Família, eu sei, para você é muito importante, eu valorizo muito isso também. Já pude ver com a Liza, né? E como você vai ser um bom pai, eu tenho certeza disso. Então é isso, seu bom coração, seus sentimentos por mim, o fato de lá atrás você nunca ter desistido. Então eu acho que tenho certeza que seu amor é muito forte mesmo. O amor que nos une é muito forte, eu não consigo explicar exatamente. Se eu sou muito exigente, mandona e disciplinada ao máximo, você me puxa para que a gente atinja um equilíbrio juntos. E é isso, eu não me vejo com outra pessoa, eu me vejo só com você, tendo filhos, envelhecendo juntos e batalhando o nosso começo de vida sempre juntos. Dreams that you dare to, why, oh why can't ooh.